Escolhido de Deus. Você já passou por isso? São 3 horas da manhã e de repente você acorda e seus olhos se abrem. Você não teve um pesadelo, não ouviu um barulho lá fora e o seu corpo ainda está cansado, mas o seu sono desapareceu completamente. É como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de você. Você tenta virar para o lado, tenta forçar o sono, mas a sua mente está acesa, alerta, vigilante. O mundo chama isso de insônia, de estresse ou de ansiedade. Mas a sua mente, que é sintonizada com o Espírito Santo, sente que há algo mais acontecendo no silêncio do seu quarto. Você sente uma presença, uma urgência, como se alguém estivesse esperando por você. E se eu te dissesse que isso não é um distúrbio do sono, mas uma convocação de emergência do céu? E se eu te dissesse que Deus te acordou de propósito porque Ele precisa de um sentinela acordado agora mesmo? Este é um segredo espiritual que poucos entendem. Muitos, irritados com a perda do sono, vão apenas rolar na cama e perder o momento da visitação. Mas se você está assistindo a este vídeo, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido. E o seu espírito sabe que esse despertar não foi natural, foi sobrenatural. Fique comigo até o final, escolhido, e nós vamos descobrir juntos na Palavra de Deus por que Ele quebra o seu sono e qual é a missão urgente que Ele tem para você na madrugada. Antes de entendermos o mistério da quarta vigília, faça um ato de prontidão espiritual. Pause este vídeo e comente com autoridade. Senhor, eis-me aqui na vigília. Essa declaração de fé que você fez, Senhor, eis-me aqui na vigília, é o primeiro passo para transformar sua insônia em poder. Para entender o que está acontecendo com você, precisamos olhar para a Bíblia. Na cultura hebraica, a noite não era apenas um tempo de descanso, era dividida em vigílias. E a madrugada, especialmente entre as 3 e as 6 horas da manhã, era conhecida como a quarta vigília. Este não é um horário qualquer, é um horário de alta atividade espiritual. Foi na vigília da manhã que o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar. Êxodo 14, 24. Foi de madrugada, tendo se levantado muito antes de amanhecer, que Jesus saía para orar. Marcos 1:35. A Bíblia nos mostra que existe um mistério na madrugada. É o momento em que o véu entre o céu e a terra parece mais fino, onde o silêncio do mundo permite que a voz de Deus soe como um trovão no nosso espírito. Quando você perde o sono nesse horário, não é um acidente biológico, é um alinhamento espiritual. Você está sendo acordado no mesmo horário em que Jesus se levantava para ter intimidade com o Pai e receber a estratégia para o dia. Mas por que Deus te acordaria? Para entender isso, precisamos de um conceito hebraico fundamental que define a sua identidade como escolhido de Deus. A palavra é chamar, que se pronuncia chamar. Quando lemos o Salmo 127:1, se o Senhor não guardar a cidade, a palavra hebraica para guardar é chamar. Ela significa muito mais do que apenas olhar. Ela significa cercar com espinhos para proteger, vigiar atentamente como um guarda-costas, observar para preservar. Deus é o grande chamar, guardião de Israel. Mas aqui está o segredo. Deus, muitas vezes, delega essa função aos seus servos na terra. Ele procura intercessores que estejam dispostos a ficar na brecha. Vamos aplicar isso. Quando você acorda de madrugada sem motivo, é Deus te convocando para assumir o seu posto de chamar, vigia. Você não está acordado porque tem insônia. Você está acordado porque você é o guarda-costas espiritual da sua casa. Enquanto sua família dorme vulnerável, Deus te acorda para cercá-los com oração. Talvez haja um ataque do inimigo planejado contra seus filhos, seu casamento ou sua saúde, e Deus, em sua misericórdia, acordou o único que tem autoridade para cancelar esse decreto, você. A sua vigília não é um fardo, é uma estratégia de defesa. O escolhido, que entende que é um chamar, um guardião, não reclama da falta de sono. Ele se levanta e patrulha o mundo espiritual em oração, sabendo que sua vigilância está protegendo aqueles que ele ama. A Bíblia nos dá um exemplo perfeito de como esse chamado funciona, na história do menino Samuel, em 1 Samuel, capítulo 3.
Samuel estava dormindo no templo, e Deus o chamou no meio da noite. O que Samuel fez? Ele correu para Eli, o sacerdote. Ele pensou que o chamado tinha uma causa humana. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli não o tinha chamado. Isso aconteceu 3 vezes. Samuel, como muitos de nós, estava confundindo a voz de Deus com o natural. Ele achava que estava acordado por causa de Eli, uma pessoa, mas estava acordado por causa de Deus, o Espírito. Quantas vezes você acordou e pensou: é o calor, é o barulho da rua, é a preocupação com o trabalho? Você procurou uma causa humana, como Samuel procurou Eli. Mas Eli, o humano, não tinha a resposta. Foi só quando Samuel entendeu que era o Senhor quem o chamava que ele pôde responder corretamente. Fala, porque o teu servo ouve. A sua vigília forçada é um arquétipo do momento Samuel. Pare de correr para Eli, remédios, celular, preocupações, e corra para Deus. Mas por que Deus te acordaria agora, no meio da noite? A resposta é simples e estratégica, porque o inimigo ataca na escuridão. Enquanto o mundo dorme, os planos do mal estão sendo tramados contra a sua casa, contra a sua saúde, contra o seu ministério. Deus acorda você, seu soldado de elite, para interceptar esses planos antes que o sol nasça. A sua oração de madrugada tem um peso de autoridade diferente. No silêncio da vigília, sem as distrações do dia, você tem acesso direto à sala de guerra do céu. Você pode cancelar decretos, quebrar correntes e estabelecer a proteção de Deus sobre o seu dia antes mesmo dele começar. Você não está perdendo sono, você está ganhando terreno espiritual. A verdade, escolhido, é que essa vigília não é um castigo, é um dom. E para entender o propósito divino dela, precisamos de um conceito grego que descreve exatamente esse estado de alerta espiritual. A palavra é agripneo, que se pronuncia agrupneo. Quando Jesus nos manda vigiar, muitas vezes ele usa essa palavra. Em Lucas 21:36, ele diz: vigiai agrupneo, pois em todo o tempo orando. E em Efésios 6:18, Paulo nos manda orar com toda a perseverança e súplica, agrupneo. Este não é um termo passivo mais ativo na vida de um escolhido de Deus. Vamos aplicar isso a você que quase sempre acorda às 3 horas da madrugada. Então, agrupneo significa literalmente ficar sem sono, estar desperto, vigiar atentamente. Quando o seu sono desaparece sem motivo, não é uma falha do seu corpo, é um estado de agrupneo, vigiar atentamente em espírito. É o Espírito Santo tirando o seu sono de propósito para te dar uma lucidez profética que você não tem durante o dia. O mundo está dormindo, mas você está em agrupneo, estado de vigília, com os olhos abertos no espírito, pronto para receber instruções e ver o que está oculto nas trevas. Então, escolhido, qual é a estratégia prática? O que você deve fazer quando esse interruptor for ligado às 3 da manhã? A primeira regra é: não lute para voltar a dormir. Não fique rolando na cama, frustrado, olhando o relógio e, por favor, não pegue o celular para rolar as redes sociais. Isso é exatamente o que o inimigo quer para te distrair. Se você foi convocado, apresente-se ao serviço. Levante-se da cama ou sente-se nela. Comece a orar. Não precisa ser uma oração alta que acorde a casa. Pode ser um sussurro poderoso no espírito. Interceda pela sua família. Declare a proteção do sangue de Jesus sobre sua casa. Use sua autoridade para cancelar pesadelos e ataques. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, quem precisa de cobertura agora? Transforme a sua insônia em intercessão. O tempo que você gastaria tentando dormir é o tempo que você usa para vencer guerras espirituais que garantirão a paz do seu dia seguinte. Chegamos ao fim, escolhido. A revelação de hoje é uma mudança total de perspectiva. A sua insônia, sem motivo aparente, não é uma doença, nem um castigo. É a sua convocação para a sala de guerra de Deus. É o chamado para ser um chamar, um guardião que protege sua casa no invisível. E para entrar no estado de agrupneo, a vigilância espiritual que traz lucidez profética enquanto o mundo dorme. Da próxima vez que o interruptor ligar às 3 da manhã,
Não reclame. Celebre. Deus te confiou o turno da madrugada porque Ele sabe que você é um guerreiro capaz de mudar o destino da sua família através da oração. Quero te parabenizar por ter chegado até o fim deste vídeo. Muitos preferem o conforto do sono à responsabilidade da vigília. Mas se você ficou até aqui, é porque você é um escolhido que entende que a verdadeira batalha não se vence dormindo, mas vigiando. Você recebeu hoje a chave para transformar suas noites em momentos de poder e proteção, como um selo profético sobre a sua vigilância, declarando que você aceita o posto de sentinela da sua casa. Digite o número 7, o número da perfeição de Deus, aqui nos comentários. Se esta mensagem te deu um novo propósito para as suas madrugadas, deixe a sua curtida para que o YouTube leve este alerta a mais escolhidos. Compartilhe este vídeo com alguém que sofre com a insônia e precisa entender o chamado. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido vigilante, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido. O guarda de Israel não dorme, e ele te chamou para vigiar com ele. Amém.